Conseguiu abrir. Vou partilhar com vocês aqui. Apareceu aí? O slide foi projetado aí para vocês? Maravilha. Obrigada, Paulo. Vamos lá, a gente parou um pouco nessa parte, né? Onde o Voltaire traz aqui algumas questões e faz essa reflexão sobre, né, a tolerância, até porque no contexto do capítulo, tá, 6, ele começa agora a trazer essa questão para ser refletida, tá, dentro do âmbito das Sagradas Escrituras, tá? Então, Voltaire ele agora quer pensar esse tema da tolerância a partir das Sagradas Escrituras, né? Em que medida, né, o Evangelho ele nos incentiva a sermos intolerantes ou tolerantes? E o que ele compreende como a tolerância aqui, né? Então, a gente selecionou esses capítulos porque eu percebo que aqui o Voltaire ele se dedica a fazer uma análise mais objetiva, né? E também já trata uma certa definição do que é essa tolerância, do que ele está entendendo, no caso, né, como intolerância. E no capítulo 14, né, se a intolerância foi ensinada por Jesus Cristo. É um dos capítulos que a gente vai tratar hoje, e entender como é que o Voltaire está lendo, tá? Esse ponto aqui do texto, tá bom? Vamos lá, eu costumo, e vocês bem sabem, fazer, né, um pouco da leitura para a gente ir pegando, né, o fio da meada do texto e pegando o embalo. Então, lá na página, no capítulo 6, se a intolerância é um direito natural e um direito humano. Então, essa intolerância e aí lembrando do que a gente estudou com o Platão, a teoria das formas, é algo inato ao ser humano. É um direito inato ao ser humano, natural. O ser humano já nasce com essa intolerância. Né? Então, isso é um direito humano. E ele começa, o direito natural é aquele que a natureza indica a todos os homens. Tá? Então, para ele, direito natural é aquilo que é dito de todos os seres humanos, não há uma acepção. Tá? Na ética, sobretudo a ética medieval, né, aquela, sobretudo, que tem bases platônicas ou neoplatônicas, vai falar sobre o inatismo ali, sobre lei natural. Tá? E o Tomás de Aquino fala muito sobre essa lei natural. A lei que rege o ser humano, e essa lei natural não é uma lei prescrita por seres humanos, mas é uma lei que, ao sermos criados por Deus, ele imprimiu em nós, né, essa lei natural. Então, por exemplo, o incesto, né? Por que o incesto ele é um delito, né, do ser humano, tanto no âmbito religioso, um pecado, quanto no âmbito ético, moral, das leis que regem, né, a conduta humana. Porque a base dessa lei é o aspecto natural. Então, isso é uma afronta contra o próprio ser humano. Tá? Então, aquela ação que, humanamente falando, é repudiada. E não porque há uma prescrição, né, do ser humano quanto a isso. Então, esse é o entendimento de direito natural. Criaste o vosso filho, ele vos deve respeito como a seu pai, gratidão como ao seu benfeitor. Tens direito às produções da terra que cultivastes com vossas mãos. Destes e recebestes uma promessa. Ela deve ser cumprida. Em nenhuma circunstância, os direitos humanos podem fundamentar-se a não ser neste direito natural. E o grande princípio, o princípio universal, de um e de outro, está em toda a terra, nas forças do que não gostaria que os outros não façam o que não gostaria que os outros fizessem, né? Que os outros fizessem com você.
né? Então, essa máxima, o Voltaire resgata para falar que é a base, né, do direito natural. É a base aí do direito humano. Não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então, quando ele vai pensar essa ideia de intolerância, ele vai pensar a partir do direito natural e não das leis prescritas humanamente falando. Então, a intolerância está sendo pensada dentro da ética aqui, dentro de um diálogo filosófico, né, barra teológico, não a teologia que a gente entende hoje, mas para dizer que há certos aspectos da humanidade, né, que vão legislar a respeito do que é aceitável, tá, ao ser humano e daquilo que é inaceitável, daquilo que é tolerável e daquilo que é intolerável. Então, a intolerância, ele está olhando aqui como uma forma, né, de reação que não é natural, não faz parte da naturalidade do ser humano. A intolerância é um comportamento que não foi, vou adiantar algumas linhas aqui, impresso por Jesus, né, impresso por Deus, desculpa, na criação do ser humano. Nós não fomos criados para sermos intolerantes. É isso que ele quer dizer entre linhas. Mas por que nos comportamos de forma intolerante? Né? E aí a gente pode pensar no segundo momento, né? A queda do ser humano, né? O pecado na humanidade. A intolerância não faz parte dos princípios que constituem o ser humano criado por Deus. Né? E aí ele vai seguindo mais adiante. Ora, não vemos como, seguindo este princípio, um homem pode dizer ao outro, acredita no que eu acredito e nisto não podes acreditar ou perecerás. É o que dizem em Portugal, na Espanha, em Goa. Presentemente, alguns outros países contentam-se em dizer, acredita ou eu te abomino. Acredita, eu te farei todo o mal que puder, monstro. Tu não tens minha religião, então não tens religião alguma. E é forçoso que sejas uma abominação para teus vizinhos, para a tua cidade, para a tua província. Então aqui ele está mostrando, tá, essa intolerância no âmbito religioso, tá? A intolerância religiosa. Quando, né, o fato do outro professar uma outra fé divergente da minha, uma outra crença, um outro credo diferente do meu, me autorizar a ser intolerante e a agir com intolerância. Então, essa intolerância não é apenas um sentimento. É isso que o Voltaire vai ficar batendo aqui na gente o tempo todo. A intolerância, ela não é um sentimento apenas. Ela é ação. Ninguém é intolerante, porque se fosse assim, estava perfeito, né? No seu íntimo. Nossa, eu estou aqui, mas eu não estou tolerando. Né? A intolerância, ela sempre se torna um produto, ela sempre se torna uma ação. Ela sempre é uma intolerância em direção a alguém, a algo, a um ser. Então, a intolerância é um sentimento, começa como um sentimento, mas ele não se limita a um sentimento. Ele se converte sempre em uma ação. E essa ação é perseguição, injúria, né, difamação, demonização do outro, e por aí vai. Então, Voltaire, quando ele traz, né, esse exemplo aqui, ele está falando que, por acreditar, e ele está dialogando com o caso, né, Jean Calas, o que aconteceu, né? O que fez aquelas pessoas condenarem o Jean Calas? Olha, primeiro é o sentimento de superioridade, né? A minha religião é superior à outra. Isso gera em mim, né? Ou eu tenho uma verdade absoluta sobre, né? Tudo que acontece no mundo e etc. Então, isso gera também um sentimento de aversão. Aversão, tolerância, o sentimento. Só que não se limita ao sentimento. Esse sentimento só faz sentido, né? Faz uma redundância, se ele se converte em uma ação. Tá? E até para se tornar um mártir. Então, o Jean Calas foi, tá, condenado por conta de uma intolerância que
se converteu, se manifestou, se concretizou em uma ação, a condenação e a morte, né, do Jean Callas e de sua família, de uma precipitação de avaliação, de um fanatismo, tá? Então, a intolerância e o fanatismo, para o Voltaire, eles se retroalimentam. Então, o meu fanatismo, ele alimenta as minhas intolerâncias, âmbito religioso, político e mais, né, cultural. Então, só faz, né, esse sentimento, ele só tem legitimidade quando eu transformo ele em uma ação, quando eu converto ele em uma ação. Aí eu posso pensar essa relação. O intolerante, ele não tem consciência da sua intolerância, tá? Nem o fanático tem consciência do seu fanatismo. Tá? Porque o antídoto tanto da intolerância quanto do fanatismo é justamente a racionalização dos fatos. O intolerante, o fanático, ele não racionaliza a situação. Ele é movido pela emoção. Ele é movido pelos impulsos, tá? Pelos vícios, pelas paixões. E não há ponderação racional nisso. Ok? Lá no finalzinho já do capítulo, para a gente avançar na leitura, o que o Voltaire traz? O direito da intolerância é, portanto, absurdo e bárbaro. É o direito dos tigres. E é muito mais horrível, porque os tigres só desventram para comer. E nós nos exterminamos por causa de parágrafos. Né? Nos exterminamos por conta de exegese. Nos exterminamos por conta de hermenêutica. Nos exterminamos por conta de teologias, né? E nos exterminamos porque não temos espaço mais para o amor, apenas, né, para o fanatismo e para a intolerância. Então, eu gosto da forma como ele fecha esse capítulo, porque ele compara os animais irracionais, tá? E isso aqui é uma afronta a nós que nos colocamos como um ser superior na natureza, né? Olha, vocês que são superiores, né, por conta da capacidade racional de vocês, se comportam, né, muito mais quanto animais irracionais do que usufruindo da sua capacidade que o torna superior na natureza. Então, quando ele fala dos tigres, eles um ataca o outro, né, para se defender, né, a sua manada ali, né, por fome, tá? Eles não atacam, como ele fala, né, por conta de parágrafos, por conta, né, de coisas frívolas, como é o nosso caso. Tá? Então, ele bate sem pena aqui na gente para falar o quanto a nossa intolerância se fundamenta em coisas frívolas, né? Em leituras frívolas do que diverge, do que eu, né, me torno diferente do outro. Né? Então, matamos, perseguimos, amaldiçoamos por questões, como eu gosto dessa expressão, né? Por questão de parágrafo. A interpretação divergente do parágrafo, né? Interpretação divergentes, né, das passagens bíblicas. Tá? Uma das disputas que eu tenho vivenciado, né, ultimamente no nosso meio é a disputa de quem interpreta o texto corretamente. Né? Qual é a interpretação correta do texto? Né? Uma disputa mais egóica do que uma preocupação com a seriedade, né, da análise e da hermenêutica do texto, né? Mas eu me aproprio melhor do texto do que você, eu tenho mais propriedade para falar do texto. Hora ou outra eu vejo, né, alguns de vocês, não, mas o texto não quer dizer isso. Tá? Na filosofia, então vou falar do meu lugar, tem uma coisa muito curiosa que
quem tem mais propriedade para falar de um filósofo, podemos dizer assim, geralmente é quem tem uma bagagem, né? Tem que a gente chama um currículo, né, robusto estudando aquele filósofo. Só que ele tem esse currículo robusto, mas não necessariamente ele domina todas as questões que o filósofo trabalha, né, trata. Então, eu estou tratando ali uma questão muito recortada. Eu não domino a ética do Tomás, eu não domino a política do Tomás, a física do Tomás, as questões teológicas que o Tomás coloca lá. Tá? É só uma parte da epistemologia do Tomás de Aquino, que fica ali entre o psicologismo e a metafísica. E eu vejo muito, né, hoje, as pessoas, né, quererem defender o seu ponto de vista muito mais com um argumento de autoridade do que realmente com fundamentação, né, com elementos que tornem evidente que a sua defesa ela tem, né, ela tem respaldo. E uma outra coisa, né, dentro da filosofia, você vai ter vários, né, comentadores experimentados no autor, mas que divergem entre eles. Por quê? Porque é um texto, né, e todo texto ele é uma abertura para uma interpretação. E a interpretação ela não se esgota. Então, o que é minha interpretação? Eu posso afirmar que ela está coerente e dizer que o outro não está coerente. É os elementos que fundamentam, né? Então, e muitas vezes gera impasses, muitas vezes o que o outro está defendendo faz sentido daquele mesmo texto, daquele mesmo termo, né? Senão a gente teria, né, áreas de conhecimento universais, né? A gente teria só uma teologia, só uma interpretação do texto, né, bíblico. Não teríamos outras denominações, não teríamos outras filosofias, né? Jamais o Aristóteles ia discordar do Platão se houvesse uma forma apenas de compreender o mundo, de interpretar, né, de pensar nas questões. Então, há uma abertura, né? Então, não é um campo objetivo, né? Que 2 mais 2 é 4 e todo mundo que lê Lucas 14, 23 vai ter que ter a mesma interpretação, né? Enfim, o Voltaire está falando justamente desse lugar, tá? Desse lugar que não é um ponto passivo. A religião não é um ponto passivo, no sentido de que existe a verdadeira religião e a absoluta. Ainda que eu acredite que a minha seja verdadeira, eu não posso universalizá-la para o outro. Né? É verdadeira porque responde, né, aos meus critérios, às minhas avaliações críticas. Né? Esse texto é interpretado dessa forma porque também responde aos critérios que nós, né, os critérios que são utilizados para a exegese bíblica são criados pelos seres humanos. Tá? Se é criado pelos seres humanos, então a capacidade de falha está ali também. Né? Pode ser que a gente tenha décadas interpretando um texto de uma forma e no final do fritar dos ovos, na verdade, o texto estava falando nada disso e a gente que estava ali buscando, né, chifre na cabeça de cavalo. Tá? Capítulo 11, abuso da intolerância. Tá? Que é um outro capítulo que o Voltaire traz, né, para esse âmbito da discussão com a aproximação agora da perspectiva teológica, podemos dizer assim. Né? Ele se aproxima dos textos, isso quero mais dizer, né? Teológica aqui no sentido ele se aproxima, ele dialoga com os textos, tá? Bíblicos, por assim dizer. Então, ele não fica apenas no âmbito da discussão filosófica, crítica a respeito do comportamento da intolerância e do fanatismo religioso, mas agora ele está falando desse lugar de alguém que avalia os textos e pensa essa intolerância também a partir disso. E aí a grande distinção, né? A tolerância eclesiástica e a tolerância civil, né? De que modo elas se comportam na sociedade, tá? O que é o direito que o ser humano tem, né? O que seria essa tolerância eclesiástica e como a gente exercita ela, se exercita, e o que é a tolerância civil. Tá? São âmbitos da ação humana
que tem, né, a sua diferença, né? O status da tolerância eclesiástica é impossível, desnecessária, né, dentro da perspectiva do Voltaire. O foco, né, acordo sobre dogmas e verdade revelada. O resultado disso é o conflito perpétuo e cisma. Na perspectiva da tolerância civil, que o Voltaire coloca, é necessária, tá? E é uma perspectiva moral. E o conceito é o apanágio da humanidade. Direito de trabalhar, viver e de ter proteção da lei, independente do meu credo, independente daquilo que eu professo, independente, né, daquilo que eu acredito e defendo. E a base disso é o direito natural. Tá? Então, ele faz essas duas, ele traz no texto, tá? Esses dois lugares de pensar a tolerância, tá? A eclesiástica e a civil. Né? E o que fundamenta cada uma delas? Qual é o fundamento de cada uma delas? Tá? Lá no capítulo 11, onde ele vai falar sobre o abuso da intolerância, ele começa assim: mas o quê? Seria permitido a cada cidadão acreditar apenas na sua própria razão e pensar o que esta razão clara ou enganada lhe ditar? Deve ser assim, desde que não perturbe a ordem. Pois não depende do homem acreditar ou não, mas depende dele respeitar os costumes de sua pátria. Então, aqui ele está sobrepondo a tolerância civil e subordinando a tolerância eclesiástica, tá? Como eu falei para vocês, Voltaire é um sujeito que pensa o seu próprio tempo, né, e escreve e, né, pensa filosoficamente o seu próprio tempo. Na perspectiva da modernidade, que é onde o Voltaire está alocado, ele está pensando criticamente como a religião, como a tolerância eclesiástica se sobrepõe à tolerância civil. E a prova disso é, né, a condenação do Jean Carlos e de sua família. Não houve ali, né, tolerância alguma, tampouco, tá, a tolerância civil, que garante ali, né, como direito natural, que o sujeito ele pode, né, trabalhar, viver, ter proteção independente do seu credo. E aí ele vai seguir, tá? E se dissesses que é um crime não acreditar na religião dominante, vós mesmos, então, estareis acusando os primeiros cristãos, vossos pais, e justificareis aqueles a quem acusais de tê-los entregue aos suplícios. Tá? Respondeis que a diferença é grande, que todas as religiões são obras de homens, e que a Igreja Católica, Apostólica e Romana é a única obra de Deus. Mas de boa fé, porque a nossa religião é divina, deve ela reinar pelo ódio, pelas fúrias, pelos exílios, pelos sequestros de bens, prisões, torturas, assassinatos e pelas ações de graça rendida a Deus por esses assassinatos. Então, justifica, né? Porque eu entendo que a minha religião é religião divina, que ela deve reinar pelo ódio, pelas fúrias, pelos exílios, pelos sequestros de bens, pelas prisões, pelas torturas, assassinatos e pelas ações de graças rendidas a Deus por esses assassinatos. Então, aqui há uma ironia muito grande do Voltaire quando ele traz, né? Porque ali na perspectiva do caso de Jean Carlos, tá? A condenação e a morte do Jean Carlos é justificada, tá? Justificada através das Sagradas Escrituras, tá? Então, a verdadeira religião justifica o assassinato do Jean Carlos, tá? Uma pergunta para vocês. Vocês acham que o caso Jean Carlos e essa expressão aqui bastante, pelo menos para mim, chocante do Voltaire, é um caso isolado, passado, não mais diz sobre a realidade?
Professora, repita, por favor, essa última parte, eu não entendi. Essa reflexão que o Voltaire traz, e esse último parágrafo que nós lemos, o Voltaire está falando que muito se justifica, né, o mal, o ódio, né, o assassinato, porque essa ação ela é uma ação para preservar a verdade da religião divina. Então, por isso que ele fala, ó, mas de boa fé, por que a nossa religião, né? Porque a nossa religião é divina. Ela deve reinar pelo ódio, pelas fúrias, pelos exílios, pelo sequestro de bens, por torturas, assassinato, e pelas ações de graças rendida a Deus por esses assassinatos. É a pergunta que nos coloca, nos salta aos olhos, pelo menos os meus, diante dessa reflexão, dessa pergunta irônica do Voltaire. Isso reflete ainda, né? As pessoas justificam atos de violência, né? de assassinatos, perseguição, né? Ódio, como ele coloca aqui, fúrias, né? Roubos de bens, torturas, em nome da verdadeira religião? Sim. Por exemplo, há 2 meses atrás, cristãos na Nigéria estavam sendo perseguidos. Perseguidos não, estavam sendo massacrados, mortos, por causa da sua fé. Entendeu? Então, assim, se não dá para uma religião tolerar a escolha de uma pessoa, me desculpe, mas essa religião ela não prega a paz. Se a minha religião não faz com que eu respeite a liberdade de pensamento do meu próximo, me desculpe, isso não é religião, é uma seita. Perfeito. Né? A manifestação os atos, né, dessa religião, o que assim, eu percebo muitas vezes, não sei se também é uma percepção de vocês, que as pessoas querem defender a sua fé a qualquer custo, tá? E a qualquer custo envolve isso também da violência, do ódio, né? Olha, a minha religião, ela é a religião perfeita, ela é a correta, é a certa, né? É a verdade absoluta. E eu preciso defendê-la. E quando eu vou nesse ato de defesa, né? Essa defesa, ela perde os limites que o Voltaire está chamando de direito natural, né, do sujeito, que é a garantia de que esse sujeito ele pode professar o credo que ele for, mas que ele precisa ter a garantia, né, de direito ao trabalho, a viver e ter proteção da lei. Né? Quando ele faz essa comparação com a tolerância eclesiástica, né, o que a religião pensa de tolerância, né, é esse lugar de que eu, Brenda, por ser uma religiosa, por professar uma fé, por entender que a minha verdade, né, ela responde às minhas questões e que a verdade da fé do outro não responde essas questões, né, ou não responde bem essas questões, tá? Ela deve ser, como é que eu posso colocar? Ela, para poder defender a minha como a verdadeira, eu vou atacar, eu vou perseguir, eu vou matar, eu vou professar discurso de ódio, eu vou incentivar, né, incitar o discurso de ódio, o discurso violento, né? Então, vou até estar de forma, né, bastante irônica aqui, perguntando para a gente que acho de fé, de religião é essa que justifica atos, né, de violência, de ódio, assassinatos, no caso da família Jean Carlos, né, para poder defender a verdadeira religião. Né? Deve haver, no mínimo aí, né, alguma contradição, né,
a frase que os jovens colocam, algo de errado que não está certo nisso aí que vocês estão fazendo, né? Há, no mínimo, aí um equívoco muito grande, ou da religião, né, do que a religião, essa religião que você professa, ela está defendendo, e também algum equívoco de como você deve fazer a defesa da sua fé, né? Em nenhum momento o Voltaire fala, em nenhum momento a religião ou as religiões, tá? Independente de qual defesa elas têm, ela é um convite para a intolerância, né? Muito pelo contrário. Essa ideia da tolerância é a garantia desse direito. A tolerância não é o lugar da permissividade, tá? Mas é da garantia do direito do outro de professar o credo que ele, né, entende como correto. Mas o que a gente vê, no caso analisado pelo Voltaire, é que a tolerância eclesiástica, ela determina a tolerância civil. E nesse espaço, né, dentro do que é costurado na tolerância eclesiástica, tá? Não há limites, né, para que eu, Brenda, ou vocês, ou qualquer um que seja, receba o divergente dentro da sua diferença, mas que eu vá, de alguma forma, mas sobretudo em ações, né, combater isso, pensando eu, defendendo eu, fundamentando eu, que é uma defesa da fé, né, e não um ato de intolerância. Alguém mais? Oi, Pro. Oi, tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. Como sempre, as aulas são muito boas, sempre que a gente para pensar, refletir, e o livro Voltaire faz isso, ele faz a gente, eu até comentei no grupo mais cedo, ele faz a gente queimar, assim, né, queimar o cérebro. Bom, Pro, quando a gente vai para essa questão, que a senhora contou bem, sobre a questão, né, da tolerância, e que ela gera, a intolerância gera esse tipo de situações, de ações que inclusive levam à morte de uma pessoa que não propaga a fé, né? A fé universal, que no caso era a católica. A gente vai para o direito natural, e eu creio que a tolerância eclesiástica, acho que ela está contra o direito natural, porque a gente aprende, até na faculdade mesmo de direito, a gente aprende no primeiro semestre, a gente já aprende que o direito à vida está acima de todos os direitos. Sim. É o direito à vida. Você tem que fazer de tudo para preservar ali a vida daquele ser humano. Não importa qual seja aquele ser humano, não importa se esse ser humano, né? E como a gente está falando aqui sobre as intolerâncias e os fanatismos, não importa se aquele ser humano ele é homossexual, não importa se aquele ser humano ele é um negro, não importa se aquele ser humano ele é um escravo, não importa se aquele humano é uma mulher, um homem. Então a gente tem que preservar a vida. Esse é o, digamos que, o norteador assim, do direito natural, é a preservação da vida. Então eu fico assim me questionar. Inclusive a gente tem muitos debates assim, os juristas, né, sobre a questão de direito da pena de morte, que são criminosos ali, criminosos né, que causam mal ali, um estupro, algo assim, algo bastante que causa uma revolta na sociedade, que é bem diferente de você estar profanando ali uma fé que não convém ou que a pessoa não concorda. Então, mesmo num caso desses, esdrúxulo, de um estupro, isso, eu já não sei, castrado pode ser, mas eu penso assim, que a gente deve se valer do direito maior, que é o direito à vida, em todos os casos. E eu creio que Voltaire, ele está assim, tão indignado por conta mesmo desse direito eclesiástico vir dizer o que é certo ou o que não é. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Hoje em dia ainda tem, a senhora perguntou o que vocês acham de hoje. Hoje em dia ainda tem isso, sim, como Emerson mesmo pontuou, existem perseguições, morte.
Algumas religiões, como o islamismo hoje também, tem muito isso, não todos, mas os mais radicais, né? Os mais radicais, que não são a maioria, a gente também vai estudar e vai ver que não é a maioria. Então, eu acho que ele pontuou aqui também, depois lá na frente, muito, muito interessante. Já no final, ele fala algo assim, ó, se a perseguição contra aqueles com quem discutimos fosse uma ação santa, é o caso de reconhecer que aquele que tivesse matado o maior número de hereges seria o maior santo do paraíso. Isso vem totalmente, totalmente contrário ao que Jesus prega. E que figura faria no paraíso um homem que teria contentado em despojar seus irmãos e jogá-los no calabouço? Então é algo assim para a gente, né, refletir. E eu pensei que a senhora ia falar mais sobre a questão de Jesus. Eu li muito, aí eu também. Eu vou falar bastante. É excelente, né, tocar nesses pontos, porque, voltando para o Jean Carlos, o Voltaire ali, ele fala de 2 tipos de morte: a física e a morte interna. Tá? Não acho que essa ideia de morte do Voltaire é apenas quando eu tento a vida, né, a integridade física do sujeito. Mas a religião, ela também promove uma morte silenciosa, sem sangue. Então, lembra que o filho do Voltaire, né, cometeu suicídio não porque ele estava ali sendo confrontado fisicamente, mas havia ali, né, um confronto que não era físico, tá? Mas que era um confronto psicológico, interno. Então, há várias formas de você matar ou conduzir o outro à morte, né? Ou convidar o outro a aceitar a morte, né? O filho do Jean Carlos estava lendo sobre suicídio, né? Então, esse sujeito do outro é um tipo de morte, né? Sim. E às vezes a gente acha que essa intolerância, né, só se explicita, né, no verbal, né, na ação, mas muitas vezes ela é do âmbito emocional, psicológico. Não à toa que hoje na nossa sociedade a gente não fala mais apenas de violência física, violência psicológica, né? Simbólica, né, Brenda? Simbólica, patrimonial, né? E por aí vai. Então essa intolerância, ela se materializa, mas ela também encontra camadas, né? Ela traz novas roupagens. E uma dessas novas roupagens é quando você vai matando o outro interiormente, né? É a fala que não apenas a expressão, né, passivo-agressivo, tá? Pronto, eu gosto dessa expressão, porque muito das nossas formas, né, de falar, ela tem ali uma passividade, mas que não deixa de ser agressivo ao outro. Eu posso estar conversando com uma pessoa em um tom brando, tá? Sem nenhuma exaltação, tá? Mas eu posso estar ali, né, criando hematomas, hemorragias emocionais, espirituais muito grandes, tá? Agressivamente passivo. Agressivamente passivo. Então, uma das coisas que a gente observa, né, e era uma das coisas que eu sempre ficava batendo, as novas roupagens que alguns problemas antigos, né, se vestem para poder passar despercebido. Tá? Então, talvez a gente não tenha, né, esse caso, né, do Jean Carlos, né, tão explícito na nossa sociedade, mas a gente tem outras formas, tá, de assassinar esse outro, né, espiritualmente, né, psicologicamente,
Então, há várias formas em que a religião pode se tornar um instrumento, né? Eu falo isso pode se tornar porque não necessariamente a religião é o instrumento. É para ser instrumentalizada, tampouco para essa finalidade, né? Como arma contra o outro. Eu combinei com o Lucas, tá, de agora, né, perto de finalizar a disciplina, um pouco antes, ele falou um pouco sobre a pesquisa do doutorado dele e sobre esse livro, né, O Veneno da Língua. Porque o desafio evangélico de falar a verdade sem ferir. Eu acho que é um dos nossos maiores problemas. A gente não tem que se abster, a gente não tem que maquiar a verdade, mas saber falar sem ferir. Tá? A gente precisa lembrar que as pessoas, elas, de modo geral, já foram muito feridas, né, pelo mundo. Se a religião se torna mais um espaço de ferir, de gerar hematomas, tá? Então, particularmente, a gente perde a esperança, né? Quando eu digo a religião, não estou pensando necessariamente em religiosidade, né, práticas litúrgicas. Eu estou pensando em como a gente apresenta Deus, né, o Evangelho a partir da religião. Então, o que o ser humano confunde é falar a verdade, né, e falar a qualquer custo. Então, se vai machucar ou não, olha, é a Bíblia que está dizendo. Não, meu querido. É você que está dizendo em nome da Bíblia. Então, né, vamos cuidar para a forma como a gente vai falar, né? Eu posso exortar alguém, tá, sobre algum pecado, sobre uma conduta, sem precisar ferir, machucar, criar hematomas, traumatizar, tá? Talvez Maria Angélica entenda também isso, por conta do âmbito da psicologia e da área da educação. O que a gente tem muito ainda é a relação com a educação traumática, né? O professor que traumatiza o aluno no processo de formação, né? A educação violenta, né? Então, uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos, sobretudo aqueles que vão, né, se tornar professores, é que não tem mais espaço, a gente não tem mais condição de perpetuar a educação enquanto um processo traumático. A sala de aula como um espaço de trauma, né? Porque a educação, por muito tempo, era a educação da punição. A avaliação era punição, né? Era punitiva. Então, olha, vou punir vocês com a prova, né? Então, os métodos avaliativos eram pensados como punição, tá, para o aluno, para a turma, né? A ponto desses alunos saírem traumatizados, se sentindo nada, porque o desempenho da prova não foi o esperado e parece que eu sou o resultado da minha prova, né? Uma das coisas que eu defendo, mas meu apito é mudo, eu sou anti-prova. Essa ideia formal de prova, tá? Porque a prova não prova nada, tá? O número não diz a sua capacidade intelectiva, tá? Nunca vai dizer. Não tem como quantificar o seu aprendizado, tá? Por mais que a gente tente utilizar algumas metodologias, é tentar pegar a fumaça com a mão, né? Não tem como quantificar isso. E a gente estabelece ali, olha, um critério que, para admitir que o sujeito ele aprendeu, que ele está apto, né, ele precisa alcançar isso aqui, essa média, né, o que a gente chama de média. E se ele não alcançou, ele não está apto, então está fora. Quanto isso, né, dentro da formação básica, né, e às vezes na superior, isso é um sistema, né, traumático para o estudante, porque ele começa a se reduzir a um número, o elemento quantitativo. Quantos colegas eram muito bons em falar, né, em apresentar seminários, mas na hora da prova não tinham um bom desempenho, ou ao contrário, né?
Tinha colegas que eram muito mais tímidos, então não conseguiam, né, colocar em palavras o que eles tinham aprendido. Mas na hora de escrever, caramba, né, se deixasse escrever uma tese na hora da prova. Então, assim, para a gente perceber o quanto, estou dando esse exemplo, para pensar que o espaço da conexão, do conhecimento, do espaço, né, onde o sujeito ele contempla Deus, seu Criador, não pode ser mediado por instrumentos de trauma, né? Diga, Everson. Professora, a minha pergunta será breve. Mas assim, como é que seria dessa forma os concursos públicos? Quais seriam as formas de avaliação se não fosse por uma prova, utilizando essa mesma linha de pensamento da senhora? Não é um confrontamento, entenda, é só uma dúvida mesmo. Sim, concordo. O que hoje a gente tem de concurso público que a gente já percebe que houve uma modificação, né? Hoje, os concursos públicos, no caso da docência, você tem várias fases. Fases essas que contemplam, né, aqueles que são bons em questões objetivas, tá? Aqueles que são bons em escrever e aqueles que são bons em falar. Então, por exemplo, na docência, né, nas seleções que eu já participei, você tem a prova escrita, tá? E você tem a prova didática, e depois a prova de título. Tá? Então, olha só, eu sou contemplado em 3 formas de avaliação, não apenas em uma. Tá? Eu não sou contemplada apenas em uma. Eu posso ser. É tanto que uma das coisas que eu conversava com alguns amigos, né? Falavam, pô, Brenda, eu nunca sou boa na prova escrita. A minha aula é muito melhor. E era a pontuação, né? Que é uma das coisas que eu falo também, né? Eu sou muito melhor na aula didática do que na prova escrita. Tá? Assim como hoje os demais concursos, né, a depender da área, tá, você tem várias etapas. Você tem a prova de conhecimento específico, depois você tem a prova de conhecimento geral, conhecimento específico, aí vai para a leitura da redação, né? Então tem várias formas de você avaliar. Para além disso, você tem também adaptações, quando se trata de PCD, né, pessoas com portadoras de alguma deficiência. Elas vão ser submetidas ou ter algum tipo de adaptação, tá? Mas elas não vão ter não vai ser facilitados para elas, né? Elas vão concorrer junto com quem é portador de deficiência, mas se submete ao mesmo processo. Então, quando se trata, né, você falando dos processos de seleção pública, você tem já um movimento muito diferente do que era anteriormente, né? Então, você tem várias etapas agora, tá? E que, infelizmente, continua sendo também etapas que não vai. E esse é o problema do sistema da educação, né? Que não vai contemplar as pessoas, né? Por exemplo, aquele que tem uma maior desenvoltura com fala e não tem tanto com escrita. Aquele que é bom em interpretação de questões, mas não é bom na escrita de um texto dissertativo ou argumentativo. E geralmente, se você não passa na primeira etapa, você não vai nem para a segunda, nem para a terceira, nem para a quarta. Uma. Né? Deixa eu ver aqui, acho que o menino comentou alguma coisa. Deixa eu ver aqui, mas são as pessoas que estão... Você era, mas o anão não dá, velho. Já pensou anão com fuzil? Querendo pular um muro? Ele não aguentava. Eu quero falar também. Oi, Maria. Então, eu colocaria em você... Porque a pessoa não viu que eu tinha levantado a mão. Tá. Diga, Maria Angélica. Não, Brenda, que você tinha comentado dessa questão da intolerância no âmbito educacional. E eu vi uma experiência hoje que acho que vale a pena a gente refletir no âmbito da igreja. É que o mundo ele tem apresentado uma variedade diversa, a diversidade bateu a nossa porta. E às vezes a gente percebe até o professor que é treinado para atender a pessoa, né? Que estuda o pedagogo, ele estuda para entender esse outro. E eu trabalho com educação infantil lá na escola, viu? Imagine. E aí hoje eu tive que chamar uma pessoa e dizer a ela, então você está me dizendo que existe um tipo ideal para frequentar a escola? Tem um tipo ideal? Aí ela silenciou, porque às vezes o professor não quer o menino danado, o menino que é filho de fulano, de beltrano, que faz isso, que faz aquilo.
que se comporta de um modo que eu não controlo. E às vezes essa questão do eu não controlo também a gente vê dentro da igreja quando se respeita à intolerância. E aí eu queria questionar, existe um tipo que para frequentar as nossas igrejas, existe um tipo ideal, né? E eu sei que as pessoas às vezes estranham, porque eu me lembro quando eu cheguei, hoje eu sou da Batista Tradicional. E eu escolhi a Batista Tradicional aqui perto da minha casa, porque eu acredito que os batistas fundamentam na palavra, e os tradicionais têm essa característica, que fundamentam muito bem na palavra as suas ações. Nem sempre os seus comportamentos, até porque essa questão da tolerância tem a ver com a cultura, tem a ver com muita coisa, né? Mas eu percebo que o diferente, o que se comporta diferente, por vezes é evitado, por vezes assusta, por vezes é colocado fora das panelas, por vezes é mal entendido. E a gente precisa levar um tempo para a gente ser bem aceito e se encaixar em determinados ambientes quando a gente tem um jeito diferente de ser. E olhe que o meu jeito, eu nunca fui homossexual, eu nunca fui um monte de coisa, eu só fui da igreja, eu nasci na igreja Assembleia de Deus, cresci nela. Então eu acho que eu tenho um jeito diferente que às vezes estranha. Ou é parte da minha personalidade, não sei. Né? Que, não sei. Mas o fato é que a gente tem que se questionar, tem um tipo ideal para frequentar nossas igrejas? Tem um tipo ideal? Que tipo ideal é esse, né? E aí, ó, só quero lhe dar a notícia, meu livro, ó, Levinais, chegou. E menina, tem um capítulo aqui que eu estou fumigando para ler, ó. O outro e a justiça, do eudaimonismo à ética da alteridade. Eu estou doida para ler já. Esse é um bom texto do Levinas, e ele vai colocar algumas questões, tá? E o Levinas é uma figura boa para pensar esse contexto, né? Porque o Levinas, ele viveu, né, a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e sofreu perseguição, né? Um judeu. Então fala muito, né, desse lugar, então reflete muito sobre o que aconteceu com a humanidade naquele momento, né, sobretudo no âmbito ético, tá? O que aconteceu com a ética da humanidade, tá? As questões que ele coloca é muito pertinente, porque há muitas vezes, eu não queria usar esse termo, mas eu não estou conseguindo pensar em outro, há uma certa hipocrisia, né, no que a gente defende, propaga e no que a gente faz de fato, né? Então, a igreja, ela se coloca como esse espaço, muitas vezes, de salvar vidas, de acolher vidas, mas ela seleciona as vidas que ela quer acolher e quais vidas ela quer que permaneça, muitas vezes, né? E isso é um problema muito grande para a gente, para o evangelho de modo geral, né? Essa acepção que a gente diz que não tem, mas que a gente age fazendo, né? A gente faz acepções o tempo inteiro, diga-se de passagem, né? O nosso comportamento revela muito isso, o nosso olhar, né? O corpo, muitas vezes eu falo, mas meu corpo está comunicando outras coisas, né? Eu brinco muito com o meu pastor, porque ele fez psicologia e ele é da abordagem lacaniana, né? Então, a palavra, para ele, tem muita, né? Tem ali, carrega um peso muito grande. Mas, para além do que é dito verbalmente, eu gosto de observar o que não é dito verbalmente, mas o que o corpo comunica, tá? E muitas vezes a gente está comunicando verbalmente que ama, que acolhe, que perdoa, né? Que não faz acepção, né? Mas, na verdade, o nosso corpo comunica o oposto disso. Eu sou a primeira que rejeita fisicamente
né, um corpo que diverge do padrão que a gente estabeleceu que deve pertencer à igreja, né? Então, uma pessoa trans, né, gay, um negro, uma mulher divorciada, e demais, né? Como é que o meu corpo reage? Porque muitas vezes a gente tem um discurso lindo, tá? A gente se apropriou dos textos, né? Falou dos textos, a gente tem decorado os textos bíblicos, a gente cita aqui um para o outro, né? Mas muitas vezes a nossa ação, ela vai na contramão disso tudo, né? E aí eu gosto muito, acho que o Lacan tem uma importância muito grande, não só para, né, a perspectiva da psicologia, da psicanálise, mas eu gosto muito de ouvir o que não é dito, tá? E a gente diz muito, tá? A gente fala demais, somos tagarelas, mas não verbalmente, tá? Então eu brinco com o meu pastor, mas você conseguiu escutar o que eu não disse? Né? Quando a gente vai conversar, aí Brenda, você usou 10 vezes a palavra X, 4 vezes a palavra Y, né? Mas e as que eu não falei? Você conseguiu escutar? Porque elas também têm uma importância muito grande, né? Então, eu acho que eu já comentei em algum momento, não sei se foi com vocês, com outra turma, né? Mas hoje, diga-se de passagem, eu falei disso hoje na terapia, mas tem um autor que me ajudou a entender alguns dilemas que eu tenho, e aí, abrindo para vocês um campo mais do particular, que eu tenho com algumas práticas religiosas. Estou aqui tentando caçar o livro, mas não estou achando, não. A gente escolhe as vidas que importam, né? Então, qual vida importa para o Evangelho? E aí a gente cria os nossos estereótipos, né? Então, a vida dessa forma importa, ou dessa aqui não. Tá? Não há, é como se a gente sentenciasse, não há a salvação para essa vida. Então, nós não vamos abrir espaço para, né? A perspectiva da biopolítica, né? O Foucault traz uma reflexão muito grande sobre isso. Não só, ele não traz uma reflexão no âmbito religioso apenas, mas do Estado, né? O Estado, ele tem esse poder de legitimar, né, quais vidas importam e quais não importam, né? E a gente não vai encontrar isso na Bíblia, essa reflexão filosófica de quais vidas importam e quais não importam, ou uma discussão de por que a gente seleciona as que importam e as que não importam. Mas, e por isso que às vezes eu preciso do recurso filosófico para entender o comportamento, né? Porque professamos fé, mas também estamos inseridos numa sociedade, numa cultura, que a gente muitas vezes reproduz certos comportamentos e leva ele para dentro da igreja e busca fundamentá-lo, né, com pseudo-teologias ou com interpretações esdrúxulas da Bíblia, né? Então essa questão de que vida importa, eu tenho observado muito na nossa prática, né? Como muitas vezes as nossas ações, elas são segregadoras, né? A gente começa a selecionar, como se nós fôssemos juízes, né? Selecionar quem é o próximo que eu vou amar, né? Quem eu vou ajudar, quem eu vou acolher, e quem é digno de salvação e quem não é. Quem pode ocupar o espaço da igreja, quais corpos podem ocupar o espaço da igreja, né? O Wallace, em sequência, Suede. Boa noite, irmão. Estou dando para ouvir bem. Quando eu estou, a internet não está muito boa. Estou te ouvindo sim, Wallace, não sei se os demais, mas eu estou. Amém, então. Boa noite. Professor, em cima desses argumentos, e até um pouco do chat ali que a gente estava discutindo, eu lembrei daquela passagem de quando Paulo se converte, e quando Deus ele fala para Ananias, né, para orar sobre Paulo. Imediatamente, deixa eu ler o texto aqui para ficar mais claro. Ele diz assim: respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder
tem poderes os principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. A atitude de Ananias, na opinião da senhora e dos colegas também, ela foi uma atitude de intolerância ou uma atitude de prudência? Visto que ele enxergava Paulo como uma pessoa má, que estava causando danos, né, à igreja, causando males à igreja, né? E eu creio ali que se fosse por ele, Ananias pessoal, ele não queria nem ver Paulo. Mas isso só mudou porque Deus falou com ele. Isso reflete muito do que... infelizmente, é o que a senhora falou. A gente vai sempre ter esse pé atrás. Inclusive, os meninos estavam comentando ali. Por exemplo, aquele rapaz que matou, que inclusive ele faleceu, né? Que matou Daniela Pérez. Mesmo que ele passado tanto tempo, quando o povo da Lagoinha colocou ele para pastorear, assim, foi praticamente unanimidade do povo rejeitando, não queria saber de jeito nenhum. Dá uma luz pra gente aqui a respeito disso. Olha, primeiro sobre o texto, eu não posso aproximar ele do Voltaire nesse sentido para não cometer anacronismos, tá? Até porque é uma discussão teológica ali da análise do texto e uma discussão filosófica quanto do Voltaire. Mas o que Voltaire poderia responder, né, se ele estivesse analisando esse texto? Lembrando que a gente precisa lembrar, né, que existe um contexto ali, né, a menina Maria Angélica colocou aqui, né, Paulo era violento, ele teve medo. Existe sim esse lugar onde a gente recua, tá, por questões humanas, de limitação humana, de medo, né, de frustração. Quantas vezes a gente não se aproximou porque a gente não sabia como se aproximar, né? Ou porque o outro era um ser violento e a gente temia pela nossa vida, né? Então, eu acho que esse recuar, essa resistência, né? Esse texto me fala muito sobre essa lugar de resistência e preservação de si, né? Pelo menos é como você colocou, me fez pensar desta forma. Isso aqui não tem nenhum vínculo com a abordagem teológica, tá? Mas quando o Voltaire está falando dessa intolerância, é algo intencional, tá? Justificável, tá? Pelo meu fanatismo. Tá? Porque, por exemplo, você citou o caso desse rapaz aí que assassinou, que foi tido como um pastor. Por que houve essa rejeição, né? A gente tem um histórico muito grande dentro da igreja de pessoas, né, que muitas vezes existe o nosso preconceito em acreditar no arrependimento como se nós, né, nós devêssemos dizer que o arrependimento ele aconteceu ou não, ou se ele tivesse a capacidade de não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Mas eu acho também que há uma forma de ponderação, né? Por que aquele figura daquele rapaz que cometeu um crime, tá? Ele foi rejeitado, né, em um número expressivo pelas pessoas, né? E pode haver ali uma cautela e um cuidado, já que a imagem desse rapaz é muito associada a esse fato, né? Então, pode haver alguém com zelo ali, tanto por esse rapaz para não ser atacado, quanto também um zelo, porque, né, se trata de uma igreja com bastante evidência na sociedade, e não se quer ali, né, criar mais polêmicas do que essa igreja também já, né, foi envolvida. Então, não se trata simples e exclusivamente de dizer a igreja foi intolerante com ele, né? Não aceitou porque ele cometeu aquele crime e vai saber se ele se arrependeu mesmo, se ele não está aqui querendo se aproveitar, né? Mas existe também o lado da intolerância ali, né? Como a gente lida, e aí eu vou expandir um pouco a sua pergunta porque ela é pertinente, com um pecador arrependido na igreja. Como é que a gente lida com isso? Uma das minhas questões, tá, mais latentes é, digamos que a gente receba na igreja uma pessoa que cometeu o crime de estupro,
e que se arrependeu, pagou os pecados dela, né? Pagou, né? Perante a sociedade, mas agora está na igreja. Como é que a gente vai se comportar? Para mim é um dilema. Eu não tenho uma resposta bem elaborada, né? Como é que a gente vai... no chat, parece que foi Emerson, nem sei. Como é que a gente vai lidar com esse corpo que até então, né? Esse crime é um crime horrendo, tá, para a sociedade. Então, como é que a gente vai lidar? A gente vai negar esse espaço e rejeitar, cair fora, você é uma ameaça, a gente não tem certeza, a gente vai criar ali uma hipervigilância, ninguém vai deixar a criança perto. Entende? Como é que a gente vai se comportar? Particularmente, isso é uma questão, Wallace, que cria em mim vários sentimentos antagônicos. Né? Não sei como que vocês lidam com uma possibilidade como essa, né? Mas gera em mim vários sentimentos antagônicos. Como é que a gente recebe esse corpo, né? Porque a gente vai pregar, olha só, a gente vai pregar nos presídios. Aí digamos que um desses presidiários, né, aceitou Jesus, cumpriu sua pena e vai ligar para o Wallace. Wallace, olha, eu cumpri minha pena e eu quero congregar junto com você. E aí, cara, o que a gente vai fazer? E por incrível que pareça, aqui no presídio há poucos dias, viu? Aconteceu isso, pois é, para vocês verem que a gente não está tão distante disso, né? Então, detalhe, né? Eu lembro que como essas questões, isso é uma questão minha antiga, por conta de uma situação na minha família, né? Meu pai tem um sobrinho que matou uma criança, cometeu vários crimes, foi preso em Salvador, cumpriu pena, se converteu lá na prisão, casou lá na prisão, é um cara que roubou a minha avó, assim, fez e aconteceu, né? E agora o cara, ele se tornou até pastor, né? Enfim, o caso, né, que a gente conhece que não é tão novo assim. E aí eu perguntei, meu pai, e aí? Ele, Brenda, né, meu pai já é um outro lado do evangelho, falou que ele é um outro extremo, né? Brenda, o evangelho diz que eu preciso perdoar, seja o que for, e está disposto a ajudá-lo. Se ele vai repetir isso tudo de novo, o meu papel como um cristão é esse. Para mim ainda é inconcebível, né? Estou confessando para vocês as minhas limitações. Para mim é um pouco inconcebível ainda, sabe? Porque existe em mim esse lugar que está falando para vocês. Quando eu falo muitas coisas, eu falo também para mim. Mais para mim do que para vocês, eu não sei como é a vida de vocês. Mas os corpos que a gente decide que vai congregar ou não, né? Então, eu provavelmente seria a Brenda, tá, que estaria ali sendo totalmente tolerante, não ia chegar perto. Que ia falar, olha, não é quando aceitar o Rodney, não aceito não condiz com os meus critérios, não passou nos meus critérios, né? Então, para vocês perceberem que também não é uma questão fácil, né, da gente entender o que é uma intolerância e o que é uma ação prudente nossa, tá? Eu prefiro, se eu não estou usando como desculpa, né, prudência, convidar para tomar um café. Se eu, Brenda, tá, não estou tentando maquiar a minha intolerância com o discurso de que eu estou sendo prudente. Estou sendo prudente. Uma linha tênue, muito difícil da gente conseguir, né, ali ter uma resposta. Muito. Tá, Wallace, se eu tivesse se ele fizer isso, mas não é. Tá? Não é. Porque eu me percebo muitas vezes nesse lugar, né? Não sei se foi em qual turma que falou que não sei se foi o Anderson, né? Que pregaram o evangelho para prostitutas e elas foram para a igreja. Tá? Então, e aí? Como é que a gente se comportaria? Né? Como é que a gente se comportaria, né? Meu Deus, meu esposo, a gente não vai se dar do lado dela, não. O pastor aqui, você só vai olhar para ele. Né? Se você olhar para o lado, morte. Né? Então, assim, como é que a gente se comportaria? Porque a gente criou, né, dentro da igreja, um espaço também de rituais de iniciação. Né? Então, para você fazer parte dali, você tem que passar por um certo ritual. O ritual da vestimenta, do comportamento, né, da fala, da postura. A gente criou vários rituais que a gente, Terêncio,
vários rituais que a gente não percebe, né? Quando alguém vai querer entrar para o grupo, né, os rituais, né? Peraí, você tem que passar pelo ritual. Né? A gente criou várias barreiras, né? Alguns com a intenção realmente de preservar e não criar escândalos, mas outros para tornar também aquele espaço mais seletivo, né? Dos que são dignos, tá? E dos que não são dignos ficarem de fora. Suede, não te respondi porque para mim não tem resposta ainda, viu, Alice? Rapaz, que maravilha. Tem uns 15 dias que eu estava vendo um podcast com a doutora Ana Beatriz, ela é psiquiatra, e aí me deu vontade de comprar o livro Mentes Perigosas, né? E aí eu comprei esse livro. E disse que, inclusive, esse livro foi feito, ela fez esse livro, ela escreveu o livro porque Glória Pérez, que foi a mãe, né, da Daniela, numa roda de conversa, acho que foi aquela roda viva, não sei qual foi que ela participou junto com a Glória Pérez, ela falou assim, por que você não escreve com os psicopatas? Aí a Ana Beatriz falou, é porque os psicopatas são 4% só, eu prefiro escrever para mentes consumistas, TDAH, que tem uma porcentagem maior. Aí a Glória Pérez falou assim para ela, mas você tem que pensar nos 96% que foram atingidos por esse psicopata. E daí ela disse que foi para casa pensando nisso e escreveu o livro e Glória Pérez disse, eu lhe dou todos os que eu tenho tudo documentado da minha filha, o processo, tudo para você analisar se Guilherme Pádua, para mim ele era um psicopata, mas eu queria ouvir de você. Enfim, nesse livro ela conta detalhes, é muito interessante, gente, por sinal, quem gostar um pouco de direito criminal vai gostar desse livro. E aí, vamos aqui agora para a nossa fé. Segundo a doutora, eu não sei se a Maria Angélica ela sabe um pouquinho disso, segundo a doutora, ela disse que o psicopata, ele nasce psicopata. Ele já vem com um perfil... desde pequeno, bem frio, bem... Não tem... É uma disfunção genética, né? Isso. E não tem a glândula que produz as emoções. Não tem. Pois é. E aí, quando a gente vai para esse Guilherme Pádua, depois ele vai para a igreja, né? Porque ele está lá na igreja. E você lê um livro desse, você busca, então você conhece o processo, digamos, se eu fosse lá a perita, no caso. A gente quer saber de tudo. E aí me deparo com essa criatura. Eu, como cristã, eu tenho que ser sincera, não tem como, sabe? E aí a senhora fala também um ponto muito, muito interessante que me vem também do lado pessoal, que foi até que ponto essa minha você falou assim um pouco sobre a prudência, né? Até que ponto essa minha prudência, essa minha cautela em não estar perto de alguém, se de fato é uma prudência ou estou envolvendo aquilo ali com uma certa, pensando em mim, um certo egoísmo, que ele pode prejudicar a minha família. Aí, vindo para o lado pessoal, eu estava no PG mesmo que tinha uma... Sueli, você é crente, você prega o amor, você quer todo mundo do seu lado, você quer acolher todo mundo. Aí vem uma pessoa que é separada, muito linda, e chegando, e super carismática. E aí aí de repente ela tá toda semana na sua casa, porque seu PG é em sua casa. Quer tomar seu lugar, teu marido também. Gente, vamos lembrar que o amor é circunstancial, que a gente precisa aplicar a necessidade do outro quando for necessário, não negar o amor quando necessário. Por exemplo, se um homossexual se converte e aí você precisa perdoar ele para ele ir para o céu, não precisa? Mas eu preciso casar com ele? Eu não sei se minha fé é tamanha, né? Se um estuprador se converte, eu preciso tratar ele como membro, eu preciso, né? Amar ele circunstancialmente, atender a sua... Eu meu filho com ele. A sua... Pois é. Atender a necessidade...
Não acredito, não. Pode falar, minha querida. Então, atender a necessidade da pessoa não quer dizer tirar ela do contexto do grupo, do diálogo. Agora, a gente tem que ter prudência. Um estuprador, alguém colocou no chat há pouco tempo, um estuprador pode tomar conta das crianças? Isso é imprudência. Porque uma coisa é certa, a Suede traz a Ana Beatriz, eu ia citar antes dela falar, a gente diz o seguinte: um escorpião será sempre um escorpião. A gente não vai mudar a natureza do outro. Essas pessoas que a gente foi para um extremo muito grande aqui no debate, que eu acho que ofusca o que de fato a gente precisa discutir, esse extremo tão grande, eu acho que eu preciso dizer, Senhor, é problema teu. O meu problema é amar. Vocês lembram daquela discussão que a gente teve com relação à chacina que teve no Rio de Janeiro? Depois eu fiquei pensando, olha, a gente só tem que ser cristão olhando para isso. A gente não tem que ser o polícia, a gente não tem que ser o bandido, a gente não tem que... Tem coisa que pertence a Deus, tem extremo que é de Deus. Eu só tenho que fazer o meu papel. E aí, qual o papel que eu faria? Porque nós cristãos, às vezes não é o estuprador nem o psicopata. Que a gente não sabe nem a diferença de um psicopata para uma pessoa normal, porque está tudo tão misturadinho. Porque nem todo psicopata é serial killer. Tem gente que só pensa assim, só enxerga assim e não sabe que tem um probleminha na personalidade. Mas escorpião será sempre escorpião. Vai pegar carona no sapo, mas no final da lagoa ele vai dar uma picadinha porque ele é escorpião. Mas a gente precisa discutir, gente, as coisas mais comuns do dia a dia. Eu amando na prática. Como é que eu tenho feito no meio cristão? E a minha intolerância, porque Jesus falou que é em espírito e em verdade, é como eu consigo me comportar dentro de mim e como eu expresso para este outro. É um esforço constante, O amor que Deus diz lá em Coríntios é um amor elevado que eu preciso me esforçar para alcançar. Aí, como eu sempre digo na escola bíblica com meus alunos, que a gente precisa ter alguns olhinhos de gato para conduzir nossa ação cristã. E aí, nesse caso, eu penso que o olho de gato é eu me esforçar para fazer aquilo que o outro necessita. É um amor circunstancial. Tá desmaiado, tá vomitando, é socorro. Né? Igual o bom samaritano, socorreu lá na estrada, passou o salzinho, passou o vinhozinho, deixou lá na pousada, pagou e foi embora, não precisou levar para casa. Mas não podia, socorreu e amou. Então, boa, vamos falar para pensar nisso, gente. Gostei também. Boa noite. Eu gostei, viu? Gostei. Tudo que eu tinha para pensar nisso, gente. Não precisa levar para casa. Você vai ser o papel cristão, de apresentar o evangelho, mas você não precisa. Eu lembro que quando eu fui me tocar disso, né? Porque para mim era o extremo, era o outro, né? Maria Angélica trouxe aí a justa medida da ação, né? Professora. Medida. Só um minutinho, Thiago, que eu passo para ti. E aí o que acontece, né? O que a gente às vezes acha que esse amor, ou é esse amor que a gente precisa se envolver com, né? Existe uma outra coisa desse amor próximo que a gente às vezes negligencia ou nem considera. Para que eu ame o próximo, eu preciso me amar primeiro. Se essa ação vai colocar minha vida em risco, eu me sinto em risco, então eu preciso, né, ponderar. Então, um exemplo do Wallace, né, que ele trouxe, acho que é interessante, é um extremo, mas é interessante, né, e os outros que a gente trouxe aqui, que eu fui trazendo também para vocês, a gente precisa pensar que uma coisa é a intolerância, outra coisa é a prudência. A gente precisa também ter uma prática cristã prudente, tá? Então, não é esse amor inconsequente. Não é esse amor que é pro... A gente precisa ter consciência das possíveis consequências. Então, quando a gente fala desse rapaz, né, a gente foi o quê? É ponderar. Ele não está sendo excluído do espaço, tá? Ele só não está sendo bem visto, ou a sua conduta, né,
ali como pastor, não sei se foi pastor que colocaram, né? Não é uma conduta coerente naquele momento. A gente precisa o quê? Ponderar isso, tá? Para poder a gente não, né, acabar respondendo por um uso, né, mal, né, feito, vamos dizer assim, sem pensar, impensado, do que a gente está entendendo como amor e como tolerância, né? Então, a ponderação, eu acho que é um tempero importante para as nossas ações, sobretudo até para combater a nossa intolerância. Oi, Thiago. Oi, boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Eu queria só fazer uma pontuação rapidinho sobre a fala da minha irmã Maria Angélica e até da senhora também. Eu concordo com vocês, em número, gênero e grau, sobre a questão de ponderar. Mas, assim, quando se fala do amor cristão para com o próximo, eu não creio, minha irmã, que devemos pensar que a pessoa é como um escorpião. Porque quando a gente pensa dessa maneira, a gente está dizendo que aquela pessoa está condenada a viver aquela estrutura de vida que porventura ela viveu quando não tinha Cristo. Eu penso um pouco sobre Paulo. Ela usou isso do psicopata, não foi das pessoas, não, é só para falar do psicopata. Mas no livro tem esse... Mas veja, observe, mesmo sendo um psicopata, é um indivíduo. Ele vai ser tratado, ele vai passar pela necessidade de um tratamento psicológico, mas a gente precisa lembrar que o amor de Deus, como eu disse, eu concordo em tudo com vocês, ponderar, olhar com olhar de amor, mas, por exemplo, você não vai pegar uma pessoa de estupro, colocar para cuidar de crianças, isso aí eu concordo, mas a gente não pode esquecer de considerar o poder de Deus, e o poder de Deus, ele é capaz de transformar, porque a gente está estudando aqui todas as linhas de pensamentos filosóficos, mas a gente nunca pode esquecer que o nosso cunho aqui é espiritual. E a gente serve a um Deus que ele muda o rumo da história e da trajetória de qualquer indivíduo. Eu lembro de Maria Madalena, que a Bíblia diz que o Senhor expulsou não sei quantos demônios dela. Então, pensem comigo, eu penso Paulo. Se a gente olhar com a ótica atual, Paulo era um psicopata, porque ele matou, ele tinha prazer em ver a pessoa ali sofrendo, ele estava presente, inclusive, na morte do primeiro mártir, que foi Estevão. Imagina uma prisão. Observem, do ponto de vista, para a cultura, para aquilo que era vivido, a forma como era feito, era uma atitude normal? Não era uma atitude normal de perseguição. Era uma atitude com requinte de crueldade. O poder religioso dele era normal, irmão. Irmão, era com requinte de crueldade. E aquilo ali precisou, vocês sabem a história, precisou o próprio Jesus vir até ele para o transformar. E ele, quando disse convertido, olha, a fama dele precedia tanto a conduta, o comportamento, que quando o Senhor fala para um discípulo, um servo, diz: Senhor, esse que persegue, e o Senhor sim. Então, eu não estou discordando, não, eu concordo em número, gênero e grau com vocês ponderar, eu sou assim, inclusive. Tem que ponderar mesmo, não pode estar sem reservas no ponto de vista de cuidados. Mas a gente só não pode perder de vista o poder de Deus que transforma todo e qualquer indivíduo de qualquer circunstância. E também outro exemplo bom na Bíblia o Gadareno. Gadareno, nem as correntes seguravam. E o Senhor foi ali e trouxe salvação para aquele homem, mudou o rumo da história, da trajetória dele, porque é o poder de Deus. Eu só queria ponderar isso também. Jesus abençoe vocês. Amém, Thiago. Eu acho que a Maria Angélica, quando trouxe o exemplo, tá? E eu acho que foi mais didático do que necessariamente uma literalidade do exemplo, tá? É porque, para quem já estudou, leu alguma coisa sobre o comportamento do psicopata, tá? A gente não está falando de uma pessoa, né? Até mesmo comparando a um estuprador, tá? O psicopata, ele tem uma alteração genética. E com isso eu também estou dizendo que Deus pode fazer milagres, porque acreditamos no Deus do milagre. Só que veja, tá?
Se hoje chega uma pessoa na nossa igreja que a gente tem acesso a essa informação, tá? O que a gente vai fazer, né, é acolher com o amor de Cristo, mas com muitas ponderações, tá? Porque, veja só, quem que vai me garantir, quem que garante 100% pra gente, né, que essa pessoa foi transformada? Possa ser que durante 10 anos essa pessoa manifeste comportamento de alguém que se transformou. Mas possa ser que no 11º ano ela demonstre isso. Quer ver uma coisa? O alcoólatra, né? O alcoólatra, ele passa um bom tempo de abstinência. Eu falo isso porque na minha família tem um primo alcoólatra. E ele é uma outra pessoa na igreja, mas ele tem várias recaídas. Tá? Então, digamos que um alcoólatra chega na nossa igreja, né? A gente vai acolher, a gente vai amar, a gente vai integrar esse irmão na igreja. Mas a gente vai ter que ter prudência. Tá? Eu não vou chamar esse irmão para tomar um vinho comigo. Eu não vou chamar esse irmão, né, para um espaço onde eu sei que ali ele vai ser tentado. Eu também não vou poder, né, achar que o irmão está 100%, né, transformado. Ele está me provando isso diariamente, né? Então, eu acho que a fala da Maria Angélica, ela tem também a oportunidade de esclarecer. Eu acho que eu falando desse extremo que é um psicopata, que é uma patologia, né? Então, é uma patologia que, veja só, a gente nem tem aqui habilidade para poder, né, perceber o que é o comportamento de um psicopata. Porque, como ela bem colocou, o psicopata não é o serial killer. O psicopata não vem com cara de psicopata, tá? Muito pelo contrário. Na verdade é que não temos como saber, né? Nem na verdade, professor, eu posso conviver com a senhora na igreja e olhar 20 anos e não conhecer verdadeiramente quem a senhora é. Ô Maria, me perdoe rapidinho. Ontem mesmo eu conversei com um irmão e eu fiquei surpreso com algo que ele me contou, porque aos meus olhos naturais você não enxerga. E assim, ele me contou sobre pecados ocultos, que eu falei assim, Jesus, tem misericórdia, ele contando, e eu pedindo misericórdia a Deus pelo que eu estava ouvindo. E se você vê o cara, você diz assim, meu Deus, esse cara verdadeiramente serve a Deus. Isso não precisa que ele não serve, não, mas tinha pecados ocultos tão verdadeiramente, não tem como garantir que ninguém está ali ileso a não cometer um ato de pecado, entendeu? Só isso. Que não necessariamente é ato de pecado, pode ser um crime, diga-se de passagem, né? Então, a ponderação precisa existir, né, sobretudo quando é uma pessoa que a gente tem acesso a essas informações, né? Isso é quando a gente tem acesso a essas informações, então a gente precisa ponderar. Mas nada nos autoriza a negar amor, tá? Nada nos autoriza isso. Não te amo, você é um psicopata, cai fora, né? Mas eu vou cuidar, né, para não colocar a minha vida em risco nem a dos meus irmãos, tá? Isso diante desses extremos, né? Que a gente não está falando de tolerância aqui. Isso não tem a ver com tolerância, tá? Isso tem a ver com como eu, Brenda, vou me comportar diante de um sujeito que Brenda não tem como, e ninguém tem, ler a consciência e a intenção desse sujeito. Então a gente vai prezar, né, pela ponderação e o amor, né? Então eu gosto muito quando a Maria Angélica bate nesse ponto do amor, de que a gente acha que amor eu gosto porque lembra do texto da Bell Hooks, né? Olha, não é sentimento que a gente está falando, não, né? Essa coisa que eu me lanço emocionalmente sem limite, né? É isso que eu faço racionalmente. Existe racionalização no amor, meus irmãos, tá? Ceará, depois da Maria Angélica e o Marcos. Gente, rapidinho, porque o intervalo, né? E o professor vem nesse instante para a sala. Ô, pessoal, me perdoe, mas é porque eu tava pensando aqui uma coisa. Posso até fugir do contexto assim, mas eu tava pensando isso aqui com Deus. Eu falei assim, eu tava quietinho lá no banco. O senhor conhece a minha natureza, sabe onde eu vim. Meu amigo, quando Jesus me chamou para falar assim, você vai cuidar das ovelhas, é para ficar ligado na coisa. A função do pastor é sempre um pé atrás. Porque assim, você não é que você vai julgar, mas exemplo, um camarada é estrupador, sei lá de onde ele veio, em qualquer lugar, que a gente não... chega com uma cara bonita, meu amigo, o diabo chega dando risada. É a primeira função dele.
Mesmo que esse cara é bonito demais, ou é feio demais, eu desconfio dele, nunca vi. Sou o pastor da igreja, eu tenho que fazer o quê, né? Tenho que ficar ligado, não vou julgar ele. Mas no caso desse aí, eu fui chupador, fui aqui, não tem problema nenhum, meu amigo. Você vai pegar um laudo aqui dos especialistas, os caras vão me analisar e nós vamos em cima disso aí. Porque eu não entendo de psicopata, não entendo de estuprador, o que eu entendo é de Bíblia. A Bíblia me disse que tinha um camarada lá chamado Pedro, que um dia orando, Deus falou com ele, tu come esse animal, tu é doido, nunca comi isso não. Vai ser o santificado. Ele brigou com Deus, que era para ir na casa de Cornélio. Foi a coisa que eu vi, a maior intolerância que eu vi. E eu olhei esse texto e falei, rapaz, o Pedro era problema. Ele brigou com Deus para não comer o negócio. O problema é ótimo. Aí eu disse, meu amigo Pedro, falando com Deus, tendo a visão de Deus, ele discutiu com Deus por causa de intolerância. Imagina quem é nós. Que só tem a Bíblia aqui, o Espírito Santo ainda para orientar. E tem vezes que a gente não quer nem ouvir o Espírito Santo e lendo e ele não acredita no que está lendo. No que está lendo, ele ainda questiona. Então eu sempre fico nesse negócio aí, igual, se Jesus me chamou, ele conhece minha natureza, mas vou tentar me controlar, né? Obrigada, Ceará. Oi, Maria Angélica. Só vou pontuar umas questões. Ó, Tiago, primeiro, a gente pode discordar aqui, viu? Aqui agora é um lugar da gente discordar, não tem problema nenhum, né, Brenda? Os irmãos às vezes se justificam muito, não estou discordando, pode discordar, gente, não tem problema não, viu? Faz parte de discordar, é assim que a gente constrói conhecimento. A gente precisa aprender a discordar. E aí eu preciso dizer a você que eu discordo com você, Paulo não era psicopata coisa nenhuma, viu, gente? Não era não. É porque a gente aprende a entender de psicopata com um filme de serial killer. Nem todo psicopata é assassino. Mas o psicopata, ele tem uma incapacidade de se arrepender. Todo esse amor que a gente vê fluir da vida de Paulo, um psicopata não teria condição de fluir. Agora, eu concordo plenamente com você. Teria o poder de transformar o psicopata? É isso que eu tô falando, que você me interrompeu. Fala seria um milagre. Cientificamente falando, dentro da psiquiatria, a confessão de um psicopata seria um milagre. Seria. E Jesus faz o que? Não é milagre, não? Que Jesus faz? Tiago, Deus pode tudo, Tiago. Deus pode tudo que ele quiser. Mas eu não posso. Eu não posso como psicopata, Tiago. Eu vou te dizer, o cara que matou a menina lá de tesoura, sei lá de quê, eu não pegaria uma carona com ele. Ele pode ser crente da minha igreja, eu não pegaria. Concordo. Eu ia na igreja, eu pego na mão dele, dou um abraço, meu querido, seja bem-vindo, Jesus te abençoe, você vai para o céu, meu querido. Se o ladrão que estava do lado de Jesus foi, agora eu vou pegar carona com o irmão que assassinou, eu vou andar com o estuprador, vou trazer para minha casa, meu irmão, não gosto de prudência. Mas Deus pode tudo, viu, Tiago? Nós concordamos, eu creio que Deus pode gerar uma criança no ventre de uma mulher estéril e não pode transformar o cérebro de um psicopata. Agora, dizer que Paulo era psicopata, eu não posso dizer. Não, irmã. Viu quem escreveu aí? Não, tudo bem, eu respeito sua opinião. Quando eu trago que Paulo é psicopata, eu quis trazer a questão do requinte de crueldade quando ele agia antes de Jesus transformá-lo. Eu sei que psicopata não é só quem mata, mas as atitudes de Paulo eram tenebrosas. Não eram atitudes, sabe, professora? Não eram atitudes que eu tenho certeza que você também não pegaria uma carona com ele. É como um amigo meu disse, ele não é nenhuma florzinha que se pudesse cheirar. Entende? Então, assim, que Jesus transformou. Eu só queria pontuar isso. Talvez a minha fala talvez a minha fala de dizer. Ele não matava, Paulo não matava. Talvez a minha fala de dizer que ele era psicopata foi meio extremista. Como a do escorpião, do meu ponto de vista. Porém, ele não era uma pessoa que seria benquista no meio do povo de Deus. Tanto sim que não foi. Teve dificuldades. Teve dificuldades após ter sido restaurado pelo próprio Deus. Ele teve dificuldade de se inserir no meio cristão. Então, isso é bíblico. Não, irmão. Pera aí.
Paulo, ele era um fariseu, era radical, mas o único exemplo da vida pregressa de Paulo que nós temos na Bíblia é do assassinato de Estevão. E mesmo assim não foi ele que matou, ele simplesmente... Ele não matou, ele consentiu. Ele consentiu, ele foi uma testemunha, mas não foi ele que chegou lá e executou Estevão. Pera aí, irmão, a Bíblia tem seus limites. A Bíblia tem seus limites e a gente não pode ter uma... Pessoal, vamos lá. Peraí, professor, rapidinho, só concluir. Peraí. Tá bom, tranquilo, tranquilo. A gente pode retomar isso na próxima aula, se assim vocês, né, acharem pertinente. Mas vejam só, deixa eu falar uma coisa bem importante pra gente aqui. Eu sei que é difícil, é o único ponto que eu realmente radicalmente discordo do Thiago, tá? Eu sei que vocês estão numa formação teológica, tá? Vocês vão se formar para, sei lá, serem pastor ou ser bacharéis em teologia, porque não necessariamente vão se tornar teólogos, tá? Mas eu percebo e venho percebendo que a nossa grande dificuldade é que a gente quer misturar as coisas aqui, tá? Há um problema muito grande quando vocês, tá, trazem os textos da Bíblia para a gente pensar dentro de um espaço filosófico, ok? Então, quando Maria Angélica falou do psicopata e falou com propriedade, tá, porque também versa sobre a área de conhecimento dela, tá, o psicopata, para a ciência, tá, ele vai ser sempre o psicopata, vai ser o escorpião que sempre vai, né, tá lá picando no final, tá bom? Porque há uma análise científica sobre como funciona a atividade cognitiva, tá, do psicopata. A gente não pode, óbvio, falar que o Paulo é psicopata por N razões, e seria também um anacronismo nosso atribuir, né, a gente tem como diagnosticar Paulo. Existem vários elementos para poder diagnosticar alguém de psicopata, etapas que não é simples. Tá? Não é porque Paulo sentiu um assassinato que a gente pode, ou que ele era um cara hostil, agressivo, que a gente pode dizer que ele era um psicopata, tá? Seria uma injustiça até com os psicopatas. Então, vamos tentar, né, assim, um exercício nosso, meu e de vocês, discutirmos mais o texto filosófico e menos os textos teológicos, a Bíblia. Não sei se vocês reparam, na ementa, e aí eu vou ser um pouco mais enfática, não tem a Bíblia. Mas a gente está num curso de teologia, mas tem a disciplina para vocês citarem a Bíblia, tá? E aí, desculpa se eu vou frustrar vocês, tá, com a minha fala, mas faz parte. A minha, né, formação de sala de aula, tá, esse espaço, não é para vocês se converterem. Tá? Eu não dou aula para converter ninguém, nem para ajudar alguém a se firmar na fé. Tá? Eu olho muito para esse espaço acadêmico. Meu papel aqui é discutir com vocês filosofia. Tá? Se você está frágil na fé, procura o teu pastor. Tá? Ou numa conversa separada. Aqui também não é escola bíblica dominical, não é EBD, não é nada, né? Então vamos tentar ser o mais acadêmico que a gente consegue. Eu sei que é difícil, porque a gente quer discutir algumas questões quanto, né, o que a Bíblia está escrevendo, o que disse, né? Mas isso vai levar a gente para essa discussão sem fim, né? Porque aí vai ter interpretação do Wallace, que vai ter a do Thiago, que vai ter da Maria Angélica, que vai ter a minha, e que no final das contas, esse texto que a gente está usando, ela pode ser interpretada também de outras formas, e é de outras formas interpretado. Então, vai chegar aqui e ficar, né, falando textos fora de contexto, fora de perspectiva e sem critério, né? E a gente indo para questões que nem versam sobre o texto. E acaba tirando a gente um pouco do foco e a gente perdendo um pouco mais de tempo. Então, me ajude a nos policiarmos para a gente manter a discussão da filosofia, né? Ainda que nos ajude a pensar alguma passagem bíblica ou algum contexto religioso, né? Ele não é hermenêutico como a teologia, vamos respeitar esse espaço aqui para a gente falar de filosofia e olhar de forma filosófica. Os textos que o Voltaire ele traz da Bíblia, ele está fazendo uma leitura filosófica, tá? Então não posso dizer que a interpretação dele é uma interpretação teológica,
tá? Porque a Bíblia está ali, é um livro que eu acesso, e eu posso acessar para fazer uma leitura sociológica, se eu quiser, uma leitura histórica, se eu quiser, uma leitura filosófica e uma teológica também, né? Então, para a gente ter mais esse cuidado, tá bom? Gente, para mim é sempre um prazer estar com vocês, tá? São debates que também me ajudam a pensar outras questões, né? Até toca nas minhas questões mais íntimas, porque vocês corroboram, fomentam a discussão, tá? Olha, nos vemos na semana que vem com Fé em Jesus Cristo, e aí eu vou só terminar o capítulo lá sobre Jesus, tá? E vou falar sobre o Dostoiévski, tá? Porque eu acho que aqui merece um pouco mais, merece também a nossa atenção, tá? Gente, obrigado, eu fiz a chamada enquanto estava tendo as discussões aqui. Obrigado, e foi mal aí, professora, ter levado pro lado teológico aí a coisa, viu? Imagina, eu falo isso porque eu também fui lá de casa, eu vou precisar me botar um freio também. Porque é óbvio que a gente está pensando no nosso contexto, mas senão a gente vai expandir, vai virar só um bate-papo da gente sem, né, o viés acadêmico. Sim. Professor, foi eu que comecei isso, eu peço desculpa à senhora, porque... Eu vou cobrar de vocês no privado. Eu vou cobrar surgiu a dúvida. Eu vou cobrar no privado, tá? Vou fazer aí uma cobrança particular no privado. Meus irmãos, até mais. Bom restante de aula para vocês, viu? Abraço. Isso. Maria